Oi, estudante. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é tipologia textual. O que quer dizer tipologia textual? São tipos de textos. E o que são textos? Texto é tudo aquilo que eu consiga transmitir. Em nossa sociedade, lidamos o tempo todo com textos e muitas vezes nem nos damos conta. Eles circulam em diversos contextos e aparecem de várias formas nos mais diferentes meios. Chamamos de texto tudo aquilo que comunica. Então, para ser texto, eu preciso de ter aquela folha enorme, lotada de palavras, de parágrafos para formar um texto? Não. Se eu entro na biblioteca e lá tem escrita a palavra silêncio, o silêncio é um texto. Por quê? Porque eu sei que naquele local eu tenho que ficar calado, eu tenho que fazer silêncio. Se eu chego aqui e falo assim para você, você entendeu, não entendeu? Eu quis dizer que agora é para ficar calado, para prestar atenção. Um sinal, né? Um sinal de trânsito é um texto. Por quê? Porque ele transmite uma mensagem. Ele consegue comunicar com as pessoas. Ele comunica com um motorista, né? O motorista sabe quando ele deve passar e quando ele tem que parar. Então, eu comunico o tempo todo. Então, nós vamos ver quais são os tipos de textos. Cada texto tem a sua finalidade. Cada texto tem o seu objetivo, tem a sua estrutura. Então, tipos textuais quer dizer estruturas do texto. Estrutura do texto. Comumente, relatamos sobre um acontecimento, um fato presenciado ocorrido conosco, expomos nossa opinião sobre determinado assunto ou descrevemos algum lugar pelo qual visitamos. E ainda fazemos um retrato verbal sobre alguém que acabamos de conhecer ou ver. É de fundamental importância sabermos classificar os textos dos quais convivemos no nosso dia a dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais e gêneros textuais. Então, nessa aula, nós vamos ver tipos textuais e na próxima aula nós vamos ver gêneros textuais. Então, nós vamos ver aqui agora, quando eu conto uma história, que tipo de texto é esse? Quando eu descrevo esse ambiente, que tipo de texto é esse? É a descrição. Então, vamos lá. Quando eu argumento, quando eu opino, é uma dissertação. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Então, os tipos de texto, nós vamos ver agora 6, que é a narração, a argumentação, a descrição, a argumentação, prescrição e a injunção. Não são 6 que nós vamos ver, tá? Nós vamos ver 5 tipos de textos. Então, vamos começar pela narração. O que é narrar? O que é uma narração? Narração é o ato de contar alguma coisa. É o ato de contar uma história. O foco, então, é o quê? É um acontecimento, é um ato. O romance, a fábula, a lenda, a crônica, o conto fazem parte da narração. Aí nós vamos ver lá em gêneros textuais. Eles fazem parte de gêneros textuais. Então, uma narrativa, ela conta uma história. Pode ser real ou irreal, né? As fábulas é um exemplo de uma narrativa. Então, a narrativa, nós temos personagem, que o personagem, ele pode ser o personagem principal, é o protagonista ou o antagonista. Eu tenho que ter o espaço, né? É o local que acontece aquela história. E eu tenho que ter também o tempo, cronológico ou psicológico. Eu tenho que ter narrador. O narrador, ele é personagem ou ele é observador. Quando é que ele é um narrador personagem? Quando ele também faz parte da história. Então, sempre está na primeira pessoa.
ou ele pode ser observador. É aquele que está contando uma história de longe. Então, usa-se a terceira pessoa. E por último, nós temos a história, que é o trama, né? É o enredo da história, é o assunto da história. Então, para termos uma narrativa, a estrutura dela, a característica dela, bater o olho num texto e tem personagem, espaço, tempo, narrador e o trama. É uma narrativa. Então, como é a estrutura da narrativa? Como eu falei, todo texto tem a sua estrutura. Então, sempre a gente fala, tem início, meio e fim. Então, na introdução, no início da narrativa, eu coloco a situação inicial. Eu apresento os personagens e começo a falar da história. E daí tem o desenvolvimento. O desenvolvimento depende. Se você for escrever um texto com 30 linhas, você pode deixar 2 parágrafos para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É você contar a história, desenvolver. Daí tem o clímax. O que é o clímax? Viu que o clímax está lá em cima, é o ápice. Quem assiste uma novela? A novela é um tipo de narrativa, não é? Por quê? Tem personagem, tem uma história que conta uma história, tem lugares que acontece a história e tem o tempo que acontece a história. E aí, todos os dias, vocês podem notar que o capítulo termina num clímax. Para quê? Para no outro dia você assistir. Será que beijou? Fulano beijou ciclano? Será que matou? Quem matou? Então assiste no outro dia para ver o que aconteceu. E daí, então é o ápice, o auge da história. E daí depois temos a conclusão, que é a situação final. Um exemplo aqui super legal. Vamos ver se ficou entendido. Tragédia brasileira, que é de Manuel Bandeira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituta com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicure, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moravam no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clepe, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e inteligência, matou-a com 6 tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Então, esse é um texto de Manuel Bandeira. Então, agora, presta atenção. Vamos ver se nesse texto tem a estrutura e os elementos de uma narrativa. Quando eu falo o quê? Romance conturbado que resulta em crime passional. Quem são os personagens? Misael e Maria Elvira. Como que acontece? O envolvimento inconsequente de um homem de 63 anos com uma prostituta. Onde é o lugar? Na Lapa, Estácio, Rocha e vários outros lugares. Quando é o tempo? Durou 3 anos. Por quê? Promiscuidade de Maria Elvira. Então, aqui tem todos os elementos. A estrutura.
Vamos ver se tem uma estrutura. A exposição, lá no início teve uma exposição, que é a união de Misael, de 63 anos, funcionário público, e Maria Elvira, prostituta. Qual foi a complicação da história? A infidelidade de Maria Elvira obriga Misael a buscar nova moradia para o casal. Qual é o clímax? Qual é o ápice da história? As sucessivas mudanças de residência provocadas pelo comportamento desregrado de Maria Elvira acarreta o descontrole emocional do Misael. Então aí é o ápice, quando ele a matou. E o desfecho? A polícia encontra Maria Elvira assassinada com 6 tiros. Notaram? Então aí nós temos a estrutura, os elementos de uma narrativa. E aí agora nós vamos ter uma descrição, que é super tranquilo. O que é descrever? É eu contar as minúcias, os detalhes de um ambiente ou de uma pessoa. Eu uso muito os adjetivos, né? Então vamos ver aqui um exemplo de descrição. Seu rosto era claro e estava iluminado pelos belos olhos azuis e contentes. Aquele sorriso aberto recepcionava com simpatia a qualquer saudação, ainda que as bochechas corassem ao menor elogio. Assim era aquele rostinho de menina moça da adorável Dorinha. O que aconteceu aqui? Uma descrição. Descreveu como era o rosto, descreveu como ela fica, né? Ao cumprimentá-la, que as bochechas ficam rosadas. Então, descrever é eu contar nos mínimos detalhes como é. Se eu for descrever esse ambiente que eu estou aqui agora, é eu contar a cor, o tamanho, as pessoas, né? E a descrição, ela nunca vem sozinha. Você nunca vai achar um texto descritivo do início ao final. Por quê? A descrição está sempre embutida em um outro texto, geralmente em uma narração. Dentro de um texto narrativo, a descrição de personagens, a descrição de ambientes. E agora a dissertação. O que é dissertar? Dissertar é o texto onde eu posso colocar a minha opinião, onde eu posso argumentar sobre a minha opinião. Então vamos ver um pouquinho da dissertação. As partes da dissertação. Eu tenho uma introdução, que o autor apresenta o assunto que vai discutir, ele dá a ideia inicial. Depois eu tenho o desenvolvimento, que o desenvolvimento, como eu falei, depende de quantas linhas você vai escrever para ver quantos parágrafos você pode colocar. Então, o desenvolvimento é a parte em que o autor desenvolve um ponto de vista, sempre argumentando, citando exemplos, fornecendo dados, é o posicionamento do autor frente ao tema, os porquês, os prós e os contras. E aí tem a conclusão. O que ele faz na conclusão? Conclusão é a parte em que o autor dá um fecho coerente. Coerente com o quê? Com o que ele colocou no desenvolvimento. Com o desenvolvimento e os argumentos apresentados. Em geral, ele retoma a ideia apresentada na introdução com mais ênfase, indicando a conclusão. A dissertação, gente, é o texto mais importante para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer concursos, né? Por quê? Porque é o tipo de texto que é pedido nas provas. Eu tenho 2 tipos de dissertação. Ela pode ser expositiva, né? Expositiva é quando expõe um fato, um acontecimento, eu não ponho a minha opinião, né? Eu só vou expor. Então, pode ser uma palestra, um seminário, uma entrevista, são consideradas textos expositivos, cujo objetivo central do emissor é só explanar, discutir, apresentar, que é o contrário do texto argumentativo. A dissertação argumentativa é a que é cobrada no Enem, é que é cobrada em prova. Por quê? Porque lá é quando você apresenta o seu ponto de vista e posiciona com seus argumentos sobre algum tema específico. E daí, para você,
é o que é importante. E você precisa colocar a sua opinião, mas você precisa argumentar. Você precisa de sustentar. Se eu falo assim, eu prefiro chocolate amargo. Aí você me pergunta, por quê? Eu falo assim, porque eu gosto. Eu argumentei? Não, eu falei que eu gosto. Se eu falo, eu prefiro chocolate amargo porque ele é mais gostoso, porque ele tem menos açúcar, porque ele tem mais elementos que são bons para a saúde. Ah, melhorou, porque aí eu já pus a minha preferência, dei a minha opinião e eu argumentei. Então, presta atenção aqui, presta atenção. Opinar vezes argumentar. Eu tenho aqui, o brasileiro, muito provavelmente, por desconhecimento, não gosta de museu. É uma opinião. Prova disso é que cerca de 90% do povo tupiniquim nunca pisou em um desses espaços na vida, de acordo com o IBGE. Olha aí, primeiro eu dei a minha opinião, né? O brasileiro, muito provavelmente, por desconhecimento, não gosta de museu. Mas isso é a minha opinião. Só que depois eu coloquei, prova disso é que cerca de 90% do povo nunca pisou em um desses espaços. De acordo com quem? Com o IBGE. E o IBGE é um instituto de estatística muito, como eu vou dizer, ele é muito importante, né, no que fala de dados, de estatística. Então, aqui eu comprovei que o IBGE, ele fez uma estatística. Então, como eu posso argumentar? Eu posso colocar citações e, para isso, eu posso colocar dados teóricos, dados estatísticos, né? Mas, para isso, eu preciso conhecer do assunto. Esse é o ponto-chave. Eu não posso fazer uma redação, uma dissertação, sem conhecer nada do texto, sem conhecer nada do assunto, né? Para eu dar a minha opinião e para eu argumentar, eu preciso conhecer. Deu para entender o que é opinar e o que é sustentar a minha opinião? É argumentar em cima. E por último, eu vou fazer só um paralelo entre o texto injuntivo e o prescritivo. Por quê? Porque os dois têm características iguais e tem uma diferença que eu vou falar para vocês. Tanto o injuntivo quanto o prescritivo, ele instrui o leitor acerca de um procedimento. Tanto o injuntivo quanto o prescritivo, ele utiliza da linguagem objetiva e simples. Tanto o injuntivo quanto o prescritivo, ele utiliza predominantemente verbos no infinitivo, que é fazer, e no imperativo, que é faça, ou presente do indicativo. Então, esses três itens, eles são iguais para os dois, tanto para o injuntivo quanto para o prescritivo. Agora, a diferença, o injuntivo induz o leitor a proceder de uma determinada forma. Ele fala para você fazer. É como um manual de instrução. Está lá o manual de instrução da sua televisão. Se você quiser seguir, ótimo, vai dar certo. Se você também não quiser seguir, aí é com você. Pode dar certo ou não. Entendeu? Ele induz, ele te aconselha a seguir. Já o prescritivo, ele exige que o leitor proceda de uma determinada forma. Então, o injuntivo, ele permite a liberdade de atuação do leitor. O leitor leu uma receita de bolo. Lá na receita de bolo são 5 ovos. Se você quiser colocar 6 ou se você quiser colocar 4, perfeito, né? Agora, o prescritivo são cláusulas contratuais, são leis, é a Constituição, é um edital do Enem, é um edital do concurso. Então, você é obrigada a seguir. Você é obrigado a seguir. Entendeu a diferença? Um induz e o outro obriga. Então, essa é a diferença dos dois textos. Então, hoje nós vimos aqui a narração
os 5 tipos: a narração, que é a base em fatos, a descrição, que é a base em caracterização, né? Vai descrever. A dissertação, que a base está em argumentação e na exposição, né? Eu preciso opinar e argumentar. E, por último, o injuntivo e prescritivo, que instrui. É isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa aula, né? Na próxima aula, nós vamos ver gêneros textuais e, para isso, você precisa ter entendido o que são tipos e quais são os tipos textuais. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula.